Fale para a pessoa que está do teu lado, fala assim, os limitadores estão em nós, não estão em Deus. Não é questão do tempo. O tempo é difícil, mas é tempo que ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, sem restrição. Os limitadores estão em nós, não estão em Deus. Está na maneira como nós formatamos a vida cristã, como nós organizamos a vida cristã, porque a gente faz isso. Não é maldade, é necessidade. Você tem a necessidade de entender o ambiente, entender as circunstâncias que te envolvem, e a gente faz isso naturalmente. A gente molda as circunstâncias. Eu já tenho falado isso. O conceito de certo, errado, de verdade ou mentira é muito relativo. Ele passa muito pelo nosso crivo, pelo nosso filtro. E você não conhece toda a verdade a respeito das coisas. E para quem está do seu lado, assim, a verdade é sempre a sua verdade. Tendo um conceito de normalidade que a nossa sociedade nos ajuda a formatar. E isso influencia na nossa vivência cristã. Onde você vem crescendo, onde você vem desenvolvendo a sua fé, no ambiente que você vem conhecendo Deus, tudo isso influencia a maneira como você vai viver a vida cristã. A gente estava, eu não sei quem fez a pergunta, só explicando, a gente sabe que às vezes quem participou da oficina, do workshop, o movimento sobrenatural, a gente sabe que teve pessoas que fizeram perguntas e indagaram para o meu filho, mas esse movimento sobrenatural aqui não acontece isso todo dia. Esse não é o dia a dia da igreja. Na verdade vira para quem está do seu lado, fala assim, é assim que funciona. Jesus deixou muito claro, quem iniciou o movimento foi Jesus. Concorda comigo? Que antes de Jesus não tinha cristianismo. Então quem iniciou o movimento do qual a gente participa, que a gente chama de cristianismo, foi Jesus. O cristianismo nada mais é do que o movimento dos seguidores de Cristo, daqueles que se relacionam com Cristo. Quem iniciou o cristianismo foi Jesus. Aqueles que começaram andando com Jesus se deslumbravam, porque era assim. Era uma surpresa todo dia. Quando eles achavam que já tinham entendido, que estavam especializados em Jesus, eles sacavam alguma coisa que surpreendia os caras. Estava lá os discípulos que andavam com ele, comiam com ele, se relacionavam com ele, perguntando, quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Amigos, amigas dele, as irmãs de Lázaro, quando Jesus pede para remover a pedra, elas falam, já faz 4 dias, porque ninguém esperava que ele tirasse um morto com 4 dias da cartola, no caso da caverna. Não é verdade? Algum de vocês já tentou fazer isso? Quando se acha um crente? Levanta a mão, pode levantar, que a gente se acha, A gente se acha crente. Mas quantos numa situação assim estão mais preocupados em consolar a família do que em ordenar para o morto que volte? Quantos conhecem? E até para consolar a família a gente é ruim, não é verdade? Até para consolar a família a gente é ruim. A gente não consegue nem a segunda parte bem, quanto mais a primeira. A gente fica com um monte de limitador em nós. Os limites estão em nós. Aqueles que andavam com Jesus todo dia se deslumbravam, porque ele tornava real coisas que eles não achavam possíveis. Andar sobre as águas, meu Deus do céu. Até o cara que teve a ousadia para dar os primeiros passos no meio da jornada duvidou. Não é verdade? Não é o que você faz? Vira para quem está do seu lado e fala assim, não é o que você faz. Você anda um pouco, começa a questionar, começa a afundar. Deus tem um trabalho lascado para te tirar das águas. Não é? Quando conhece alguém que é assim, uma hora está andando sobre as águas, outra hora está molhado para caramba. Tem alguns que até bebem uns goles. Tem alguns que até bebem uns goles. Se eu sou Jesus, eu deixo tomar o primeiro caldo. Só de raiva. Já me deu um trabalho lascado. Engole um pouco para ver se aprende. Não é verdade? Quantos conhecem alguém que já deu um trabalho lascado para o Espírito Santo? Não você, é lógico, você sempre responde. Mas quantos conhecem alguém que é assim? Levanta a mão. Vira para quem está do seu lado e fala assim, levanta a mão para não dar mais trabalho de ficar turrão. A gente é desse jeito. Está lá, a gente tem um exemplo registrado na palavra de como devia ser a dinâmica da vida cristã. Agora, quando a gente fala assim, não é assim todo dia.
esse movimento sobrenatural. Quer dizer que o que você pôs como referencial, como padrão para você, não é a Bíblia, nem a palavra. Porque quando Jesus foi, ele deixou muito claro que ele enviaria outro Consolador, a saber, o Espírito da Verdade, que o mundo não conhece, mas que aqueles que eram dele deviam conhecer. Vira para quem está do seu lado e fala assim: você devia saber. Você devia conhecer. O nosso problema é quando a gente que devia conhecer começa a organizar um movimento chamado cristianismo do jeito do mundo, porque eles não conhecem. E nós passamos a ser uma igreja comum, achando que o movimento sobrenatural é o incomum. Quando, na verdade, o movimento sobrenatural é a ambiência daqueles que conhecem o Senhor e o Espírito Santo que Ele mandou. O nosso rolo, que a gente conhece pouco da dinâmica da casa, da dinâmica da família na qual nós ingressamos quando recebemos a Ele. Nós conhecemos muito da dinâmica da outra casa, dos limites da outra casa, dos princípios da outra casa, de como a outra casa, né, se organiza, de como ela se estabelece, de como ela prospera. Nós conhecemos muito da outra casa, mas não conhecemos muito dessa família. Tem que aprender. Vira para quem está do seu lado e fala assim: tem que aprender. A questão não é só se sentir como filho. Porque se eu não me sinto filho, mas não entendo a dinâmica da casa, eu posso me lascar. Posso ou não posso? Na nossa casa, meus pais me amavam demais. Mas tinha uma dinâmica para a casa que eu tinha que respeitar. Não é verdade? Quantos aqui aprenderam enfaticamente a dinâmica da casa? Porque quando você desrespeitava, a gente tinha um psicólogo na infância que era fora de série. Não é verdade? A gente não ouvia falar das coisas que a gente ouve. Ah, meu filho está com uma síndrome, ele não pode ser contrariado, senão isso vai prejudicar o futuro dele. Minha filha estava com depressão. Se a gente tinha isso, esse psicólogo curava tudo. Curava ou não curava? Curava ou não curava? E tinha variação, feminino e masculino. Tinha ou não tinha? Tinha a sandália e o cinto. Né? Quando foram tratados com esses psicólogos aí e resolvia o problema, resolvia ou não resolvia? A gente ficava, não sei o que, vem cá, vai apanhar, já estou bom, já sarei. Mas a gente precisava dessa instrução enfática, quando o quê? Quando você não queria entender ou não queria aceitar a dinâmica da casa. Era ou não era? Quantos aqui apanharam? E reconhece que merecia mais. O pai e a mãe ainda foram misericordiosos. Foi ou não foi? Eu não apanhei mais, porque eu não era meu pai. Porque se eu fosse, eu me surrava. Eu aprontei muito. Aprontei muito. Alguns já sabem algumas histórias que eu contei, não é o objetivo nessa manhã, mas a gente gosta das suas histórias. Vocês querem saber o que eu aprontei, é verdade. Né? Mas eu aprontei muito. Meus pais me ensinaram enfaticamente como a casa funcionava. Né? Era uma família cristã. Chegou uma altura, eu falei, não quero mais ir na igreja. Né? Não quero mais. 10 anos de idade, maduro, consciente do que eu queria da vida. Eu tinha um tio que morava do lado de casa que levava meus primos para jogar bola todo domingo de manhã. Eu queria jogar bola. Ele saía para jogar bola, meus primos na janela do carro dando tchau. E eu preparado para ir para a igreja. Né? Chegou uma hora, eu já comecei a amaldiçoar a escola dominical. Né? Daí, quando deu 10 anos, eu resolvi enfrentar a dinâmica da minha casa. Cheguei para o meu pai e falei, não vou mais na igreja. Ele falou, filho, não tem mais mesada. Eu falei, pai, estou sentindo de Deus que eu devo continuar a ir na igreja. Né? Esquema para me ensinar a dinâmica da casa. Porque meu pai tinha prazer em ameaçar. Tem alguns que têm. Né? Tem alguns que têm, mas não era o caso.
Ele só queria que eu aprendesse. Você acha que Deus tem prazer em te negar o que é dele? Vira para quem está do seu lado e fala assim, qual a imagem que você tem do seu pai? Porque uma coisa que vai influenciar muito é como eu moldei o meu Deus. Porque a gente tem uma ideia totalmente errada da dinâmica filial. Eu ia pregar outra coisa nessa manhã. Eu ia tentar a mesma coisa que o pastor Paulo Marzano fez ontem à noite. Não ia falar que o Danilo esgotou, mas tentar falar alguma coisa. E me pegaram no fim do culto ontem, da segunda palavra, falaram assim, nossa, palavra do pastor Paulo Marzoni, né? Falaram, nossa, bispo, palavra abençoada, hein? Palavra abençoada. Falei, verdade, né? Mas o bicho mentiroso, né? Eu fiquei assustado. Falei, como assim? Ele falou, foi começar falando que não tinha mais o que falar. O pastor Danilo tinha falado tudo. Ele tira um desse, bicho mentiroso. Mas glória a Deus que ele mentiu, né? Que a palavra foi boa. Acabou com tudo. Quantos acharam que foi uma benção a mentira dele, né? Ainda bem que ele não tinha o que falar. Imagina se tivesse, a gente estava ouvindo até hoje de manhã, né? Mas, vendo a dinâmica do início aqui, eu resolvi deixar o Danilo falar sobre discipulado. E eu tenho percebido isso. Tem muita gente que tem experimentado menos de Deus. Por causa de duas coisas. Na verdade, três. Primeiro, a gente precisa ter uma ideia mais clara de quem é o Pai. Né? E aquele livro do Danilo, Quem Sou Eu, pode te ajudar também a entender a segunda coisa. A dinâmica mais clara do que é ser filho. E a terceira coisa que a gente precisa entender é a dinâmica dessa família. A dinâmica dessa casa. Porque a gente muda essas coisas à luz da nossa experiência. Que a Bíblia já deixa muito claro que são sombras. Né? E às vezes, como nós experimentamos dificuldades, e a gente está trazendo isso para dentro do Evangelho. Eu acho que eu tenho dificuldade em me relacionar com Deus, porque eu tive muito problema com meu pai. Não, já devia ter sido curado, fútil legado. A Bíblia fala que o sangue de Jesus, 1 Pedro 1,18. Diz que quem parou aqui na frente em lugar que não devia, a Guarda Civil está dando um lembrete para você, que não devia ter parado. Parece que chama multa o negócio. Então, quem está com o carro parado lá, é melhor mudar o carro de lugar. Tem um estacionamento que a igreja fez convênio, a pessoa pode indicar, a não ser que você fale, o evento foi tão bom que eu quero levar essa lembrança do evento, tá? Daí você pode deixar ali tranquilo, mas é uma lembrança bem cara, bem cara. Tem outras bem mais baratas que eu aconselho você a levar. Então vai e muda o carro de lugar, né? Então, agora nem sei o que eu estava... Você deixa para eu fazer piada, cara. Eu esqueço da mensagem. Né? Agora a gente precisa aprender a dinâmica da casa. Porque a gente fica nessas pilhas, eu tive problema com meu pai. 1 Pedro 1,18. Ou você lança a sua fé sobre a palavra ou não. Você tem que decidir. A Bíblia para você é palavra de Deus. Amém? Vou perguntar de novo. A Bíblia para você é palavra de Deus? Você acha que Deus é de confiança? Então por que você não acredita? Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, por que você resiste em acreditar? Se a Bíblia é a palavra de Deus, é de confiança, porque você continua construindo coisas que têm a ver com a casa anterior, ao invés de entender a dinâmica dessa casa. Porque as crises que eu tive no meu relacionamento familiar nesse mundo não afetam nada se eu entendo que o sangue de Jesus pode me libertar do fútil legado que por tradição eu recebi dos meus pais. Agora eu acredito que o sangue de Jesus só me garante a salvação, mas não garante a renovação de todos esses processos. A base que precisava ser construída espiritualmente, para que você tivesse um sentimento diferente, até em relação a essas figuras significativas, já foi feita por Deus. Humanamente falando, né, já passou a régua, zerou tudo. Você tem condição de um novo início, de um recomeço.
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, mas a gente sabe disso e não vive. A gente conhece a palavra, mas não é o que a gente experimenta. Porque muitas vezes eu quero viver o benefício de estar em Cristo sem estar. Eu estou em Cristo, fui chamado para estar em Cristo, para usufruir da dinâmica da casa nova, mas eu insisto em permanecer na casa velha. Tem como não? Vira para quem está do seu lado e fala assim, tem que mudar de casa, parceiro. Os benefícios é para quem está em Cristo. Eu tenho que decidir de que família eu quero participar. Porque a gente fica meio esquizofrênico. A gente fica meio esquisito. Sangue me garante isso, mas isso não me garantiu. Sangue me proporciona isso, mas isso aqui eu tenho que me esforçar para conquistar. Vai se lascar. Vira para quem está do seu lado e fala assim, mas se lasca com gosto, parceiro. Porque até para se lascar a gente é ruim. Não é verdade? Até para se lascar eu sou ruim. Se eu quero viver na dinâmica da casa antiga, o que você está fazendo nesse congresso, rapaz? Vai se lascar. Não é verdade? Porque vai acabar cedo. Você tem só 70, 80 anos, depois disso é deixar o capeta cobrar a conta. Né? E a gente fica na igreja sem usufruir da dinâmica da casa, sem assumir a nova identidade, filho e filha, sem vivenciar, sem aprender dele, sem investir tempo em conhecer o Pai de verdade, em saber quem ele é, mas eu conheço. Bobagem, não conhece, sempre há mais em Deus para descobrir. A gente conhece superficialmente, acha que é profundo. Deixa de ser besta, só a tua ideia de que você tem mais profundidade já mostra que você é criança. Já mostra que você é criança. Porque quem sabe das coisas, fala, deixa ele falar o que ele quiser. Não é verdade? Você está conversando com alguém que tem todas as respostas, o que você faz? O que você faz? Você direciona a conversa ou deixa ele falar? Deixa ele falar, deixa ele conduzir. A gente é tão besta que a Bíblia fala que ele deu o Espírito para interceder por nós, porque a gente não sabe nem o que pedir. Até a respeito das suas coisas, você pede mal. Vira para quem está do seu lado e fala assim, ainda quer insistir que é profundo. Você está de brincadeira. Está lá, né? A gente pedindo, e o Espírito tentando consertar o pedido. Que pediu mal. Parece aquela história que eu já contei algumas vezes, talvez você já ouviu, do mineiro. Encontrou o gênio e teve a oportunidade de fazer 3 pedidos. E o gênio falou, primeiro pedido, carioca do lado do mineiro. O mineiro falou, eu queria um queijo. O gênio deu o queijo para o mineiro. Falou, segundo pedido. O mineiro pensou, falou, eu queria um segundo queijo. O gênio deu um segundo queijo. Terceiro e último pedido, queria uma namorada. O gênio deu a namorada e sumiu. O carioca falou, que raio de pedido é esse, mineiro? Ele falou, ficou ruim, né? Ele falou, ficou horrível, rapaz. É que eu fiquei com vergonha de pedir 3 queijos. Porque pedido bom para o mineiro é 3 queijos. Às vezes a gente fica com essas coisas. Né? A gente fica com essas coisas. A gente acha que pedido bom é que Deus supra a nossa necessidade. Quando tem o Deus de toda a terra procurando aqueles que têm interesse no que Ele tem a repartir. Para compartilhar com aqueles que têm verdadeiro interesse nas coisas da casa do Pai, no interesse do Pai, para falar coisas grandes e ocultas que mais ninguém sabe. Revelar os seus segredos. E a Bíblia fala mais, que Ele não executa nada nessa terra antes de encontrar essas pessoas que têm esse coração para revelar os seus segredos aos seus santos, os profetas. E a gente fica com a coisa embarreirada porque eu quero falar para Deus o que eu quero,
ao invés de parar para ouvir. E ainda acha que é profundo. Vira para quem está do seu lado e fala, tu é esquisito, cara. Não dá para entender, não. E a gente vive essa vida híbrida, de filhos, filhas, com um monte de promessa, com uma dinâmica de uma casa estabelecida, saudável, vencedora, mas vivendo como servo, com espírito de servo. E eu queria conversar nessa manhã, não vai dar para falar muito, mas a gente vai até onde der, sobre isso. Né? Qual a dinâmica da casa? Como funciona a família na qual você entrou? Porque você pode fazer parte do movimento, tendo algumas circunstâncias. Muita gente que seguia Jesus era curioso. Eu vou porque eu ouvi falar que a coisa é boa. Vamos falar a verdade. A gente falou do congresso de discipulado. Teve gente me torrando para saber o programa. Mandei o programa geral. Falou, bispo, mas quem vai pregar? Em que horário? Eu falei, o Espírito Santo vai falar em todos os horários. Ele vai usar, depois ele te revela. Vem para ver, vem para saber. E vamos falar a verdade. Quantos aqui não conheciam direito o pastor Paulo Mazzoni? Quantos aqui não conheciam direito o pastor Paulo Mazzoni? Levanta a mão. Quantos viram ele pregar pela primeira vez? Levanta a mão. Quantos já conheciam o pastor Danilo Figueira, porque ele já veio aqui na região ministrar em alguns lugares, ou pelo livro dele? Quantos já tinham lido o livro do pastor Danilo Figueira? Você não tem muita opção, eu divulgo o programa. Quando eles iam falar assim, esse Paulo Mazzoni não sei nem quem é, eu não vou. Eu vou no pastor Danilo. Vamos falar a verdade, agora é a hora da confissão. Agora é a hora da confissão. Se eu tivesse divulgado o programa, quantos iam fazer isso? Levanta a mão, levanta logo quem não conhecia, que você ia fazer. No máximo você vinha para ficar no corredor batendo papo com o amigo, e depois vim mentir para o bispo, que não pôde ficar por causa disso, daquilo. Né? Teve gente que falou que... Teve gente que veio porque o bispo marcou esse troço. Na verdade, quando estão no congresso de discipulado pela primeira vez, não levanta a mão. Porque a gente tem a Câmara que convida há muito tempo, mas você já tinha enchido o saco da Câmara, como dessa vez foi o bispo. Eu vou, é melhor ir. Pelo menos os pastores e pastores, eu acho que passaram quase que integralmente por aqui. Só quem está doente internado. Tem uma pastora que falou assim, bispo, eu não vou poder ir, que eu estou com chikungunya, mas se eu melhorar, eu vou. Eu falei, eu queria ver. Né? O bispo está convocando, até com chikungunya o povo vem. Mas por quê? Porque eu começo a moldar a coisa à minha imagem, sem entender aquilo que o Espírito Santo programou. Agora, quantos vão estar no congresso de discipulado do ano que vem? Faça a sua inscrição para o concílio. Bispo, o que o senhor está falando? Não, se você não for eleito delegado na sua igreja, faça a inscrição, vai valer a pena. Olha quem a gente está trazendo para ministrar no concílio. Elias Dantas, Samuel de Souza Júnior, tentando com o Luciano Subirá. E vocês acham que dá para a gente convidar o Paulo Mazzoni? Para voltar, o bispo Ricardo de Cuba. Bispo, mas quando que vai ter as plenárias do concílio? Também não sei. Se não der para fazer o concílio, a gente deixa para outro dia. Quantos acham que é assim? Que desse jeito fica melhor? Não é verdade? Quantos acham? Só aquela parte do concílio é aborrecida demais. Já participou e você acha uma chatice. Você vai porque tem que ir. Pode levantar, eu sei que todo mundo acha. Você ama concílio, você tem que voltar aqui. A gente tem que orar por você. A gente vai levantar um clamor. Né? A gente ama a presença de Deus. A gente ama... E é o que a gente tem feito. Já que tem que fazer de 2 em 2 anos, vai ser um negócio legal. Vai ser um negócio abençoado. A gente quer que Deus se mova naquele lugar e a plenária seja encerrada com os conciliares no chão. O apóstolo Anselmo, com o pessoal do Brasil de Joelho, também vai estar. Eu já pedi para ele fazer a blindagem espiritual. Ele vai fazer o corredor de fogo para a entrada dos delegados. Se tiver gente que chega carregada lá, a gente já liberta na chegada. A gente já liberta na chegada. A gente quer um negócio legal. Né? A gente quer um negócio alinhado com a dinâmica da família de Deus. Não é verdade? Você faz parte de que família? Então, se vai ao concílio, não deixa o inimigo te atribular. Não chega lá atribulado, não.
Tá joia? Chega como alguém da família de Deus, para abençoar, para curtir, para usufruir da festa na família. Porque às vezes tem gente que está na casa com o espírito cego. Então aquilo que a gente falou, você pode estar participando do movimento, pode até estar em festa da família, a família se reúne, permite que alguns convidados entrem. É ou não é? Quantos aqui já entraram de bicão em festa que não conhecia ninguém? Levanta a mão. É desse jeito. Né? Chega lá, você não sabe nem se é festa de casamento, de batizado, aniversário. Que negócio. Você entrou lá. Querido, o primeiro ano meu como bispo aqui. Né? Alguns pastores me honrando, né? Me chamando. O pastor Urias foi um deles, me chamou para fazer o casamento da sua filha. Mas quem eu conheço lá é a família do Urias. Né? Só que a menina ia casar. O Urias estava levando a filha para o casamento. Cheguei lá, olhei, não vi ninguém, fui conversar com o senhor que estava na porta. Falei, tudo bem? Tudo bom? Pastor Urias? Não, hoje é o casamento da filha dele. E ele vai chegar só em cima da hora que ele vai trazer a filha dele. Eu falei, mas é ele que vai fazer, ele e o bispo. Eu falei, o bispo já chegou? Ele falou, não, ainda não, eu estou aqui para receber o bispo. O pastor Urias pediu que eu recebesse o bispo. Eu falei, mas o senhor conhece o bispo? Eu falei, não conheço, nunca vi. Mas como o senhor vai saber quem é o bispo? Ele deve chegar vestido de bispo. Eu já descobri que eu não estava vestido de bispo. Eu falei, mas como que é o vestido de bispo aí? Como que... Não, aquela camisa clerical daquela cor, o senhor sabe. Danilo também sabe, já. No Nacional ele veio com a camisa daquela cor, alguém perguntou, o senhor é bispo? Ele falou, cara, eu não sabia que era só comprar a camisa dessa cor para virar bispo nessa igreja, rapaz. Tem gente que não sabe disso, está se esforçando uma política lascada e não conseguiu até agora. Compra a camisa da cor. Daí eu estava conversando com o senhor e passou um pastor, uma pastora, na verdade, passou e falou, oi, bispo. Ele falou, o senhor é o bispo? Eu falei, desculpa. Eu não falei, né? Porque às vezes a gente é convidado para usufruir de algumas festas que a gente não tem muito vínculo. Eu estava lá, né? Urias, a família me considera, mas os outros convidados nem me conheciam, né? Se eu cruzei com a família do noivo, aí foi pior ainda, porque eu nem tinha ideia que era a família do noivo, só conhecia a família da noiva. Né? E às vezes a gente está lá na festa da família de Deus, e foi chamada para ser filho, mas não entende muita coisa da festa. Porque você pode estar nesse movimento, primeiro, como curioso. Como curioso. Segundo, você pode ter vindo já em algumas festas da família e gostou. Daí, como você gostou, você muda de patamar de curioso para seguidor. E você começa a buscar. Aonde será que vai ter um evento? Eu gostei daquele negócio, gostei daquilo, a dinâmica foi legal. Você passa a ser seguidor. Você pode até avançar um pouco mais e se tornar um discípulo, uma discípula ocasional. Como assim, bispo? Você se sente seguidor, mas na verdade não é. Você já conheceu gente assim? Lá em Mandaguari nós tivemos um movimento de crescimento de igreja, muita gente participava da célula, mas não vinha na igreja. Muita gente participava das células, mas ainda não tinha assumido compromisso com a igreja. Né? Mas já se relacionava com a gente. Cidade pequena, a gente encontrava muita gente. E um dia um rapaz encontrou um vizinho nosso, numa crise familiar, eu e a Cláudia atendemos ele, restauramos a família, e eles eram muito gratos a nós e nos ajudaram muito. Mas tinha algumas práticas que não condiziam com a igreja metodista. Ele não se tornou metodista porque ele sabia, tinha parente que era da igreja. Ele gostava de beber, gostava de algumas coisas, e um dia ele bebeu um pouco mais, estava feliz, né? Bebeu um pouco mais e encontrou um rapaz da igreja. Daí, conversando com ele, descobriu que o menino era metodista. Ele falou, você é metodista, cara? Eu também sou.
Eu sou metodista. Pastor Mano é meu chapa. Amigão. E o cara veio indignado conversar comigo. Pastor, vê o que o fulano está falando. Eu falei, o que foi? Ele disse que ele é metodista. Eu falei, que legal que ele se sente assim. Mas ele estava bêbado. Eu falei, que legal, a gente tem bêbado assistindo o culto também, né? Tinha um rapaz que tinha uma cela com bêbado. E pediu para os bêbados virem no culto da manhã. Eu acho que achou que eles não vinham alcoolizados. Né? Estou chegando na igreja, os diáconos querendo barrar o bêbado, deu uma abraçada na pilastra da igreja. A igreja tinha 2 degraus para subir. O cara não conseguiu subir os 2 degraus. Deus bêbado tentando explicar. Foi o seu Léo que chamou a gente. Foi o seu Léo. Eu falei, o seu Léo é o Leonardo, que era um menino de 17 anos que tinha cela com os bêbados na praça. Eu falei, eles são discípulos do Leonardo, ajuda eles a sentar. Eles falaram, mas desse jeito, pastor. Eu falei, fica do lado dele para dar uma força. Né? E os caras gostaram, começaram. E eles falaram ainda, ele falou, ó, e esse é nosso convidado. Eu falei, ajuda o convidado a entrar. Né? Tinha domingo de manhã que a gente chegava para ministrar e tinha 2 fileiras de banco dos bêbados. O sermão era interativo. Né? A gente falava, graça e paz. Ele, pastor, é isso aí. Eu falei, ainda não. Ele falou, desculpa, quando for a hora o senhor avisa. Eu avisava para quem ia pregar quando eu via os caras na casa. Eu falava, cara, ó, aquele pessoal é meio animadão, né? Com eles presentes, sermão é interativo, a coisa é diferente. Né? Tá lá, se sente da família, mas ainda não é. É um seguidor ocasional. Ainda não fez o cálculo. Porque uma coisa que você tem que fazer, em boa parte das nossas crises, é porque a gente não faz essa conta. É o custo de ser um discípulo de verdade. A Bíblia orienta isso. Lucas capítulo 14 deixa isso muito claro. Que aquele que não aborrece pai, mãe, os da sua casa, a si mesmo, toma a sua cruz, não é digno de mim. Ele conta uma parábola do rei que sai para a guerra, do rei que vai construir a torre, faz o cálculo, para saber se pode acabar, senão não conta. Ele fala no final, Lucas 14, 33, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não vai conseguir ser meu discípulo. Quando ele fala não pode, não é que ele está estabelecendo um preço, é que ele está dizendo o que vai acontecer na caminhada. Porque se eu não estiver disposto, se você ainda não entendeu que a melhor coisa que pode ter acontecido na tua vida é ter sido convidado para entrar na família de Deus, usufruir dessa família, o meu rolo é não aprender a dinâmica da nova casa. Se você não entender isso, querido, em algum momento, se agarrar a coisas que não cabem mais na dinâmica dessa família, vai fazer com que você deixe de seguir essa família. E a palavra deixa muito claro. Os discípulos ocasionais estavam lá na Bíblia. João 6 diz que muitos dos seus discípulos deixaram de segui-lo. E eles fizeram isso por quê? Porque no conceito deles, o que Jesus apresentava estava sendo duro demais. Hoje a gente não usa mais a mesma expressão, mas a gente fala a mesma coisa. Quando você acha que a dinâmica da família é exigente demais para você, você fala o quê? Não precisa desse radicalismo todo. Não é essa a expressão que a gente usa hoje? Ah não, o bispo humano é muito radical. Não sou eu, é o pai. Eu só aprendi isso quando eu aprendi a dinâmica da casa. Se eu quisesse participar de todo o benefício da casa, eu teria que me ajustar à dinâmica. E muito pelo contrário, todas as exigências às quais eu consiga corresponder, ainda é pouco para o padrão de Deus. Por isso que Ele ofertou a graça. Para que a gente pudesse participar da família. Porque todo o esforço nosso ainda ficava aquém. Vira para quem está do seu lado e fala assim, o crédito não é para pecar, o crédito é para te ajustar. Te ajustar ao padrão da casa. Mas o que Deus avalia? O desejo de participar ou não.
Porque tem muita gente querendo lançar mão do crédito para participar dos benefícios da família sem o desejo, sem a paixão pelo pai. E a condição de entrada na casa é: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. A gente não consegue amar assim. Essa é a verdade. Por mais que você se esforce, você não vai amar assim. Né? A gente distorce o segundo mandamento, porque na verdade quem a gente ama é a gente mesmo. Você nasce egoísta. Você é educado, educada para ser egoísta. Ah, não fui, bispo. No início foi, porque você não consegue se virar, você não consegue se suprir. Você vai aprendendo desde pequeno que tem alguém que te ajuda. E aquele adulto está ali só para suprir as suas necessidades. Isso só reforça o egoísmo na gente. E depois eu tenho que entrar com essa vibe na família. Ah, eu não me amo. Bobagem. A não ser que alguma coisa aconteceu errado com você, e daí o superego faz com que você se sinta inadequado. Uma educação muito rígida, né? Um estabelecimento de condições onde você só encontra valor nas suas realizações. Você acha que você não é bom o bastante, porque por melhor que você seja, sempre vai surgir alguém que é melhor que você em alguma área. E a gente fica tentando ser o melhor em todas as áreas, vai funcionar não, parceiro. Vira para quem está do seu lado e fala assim: isso vai acabar com você. Né? Agora, na verdade, a gente se ama. E por a gente se amar, a gente tem dificuldade de amar o Pai sobre todas as coisas. Até tem um grupo secular que reconheceu isso. Quantos foram fãs do Ultraje a Rigor? O nome do grupo já diz. É um ultraje. Né? Mas quantos lembram do Ultraje a Rigor? Eu sei que tem muita gente aqui que lembra. Olha o pastor Elinho com aquele chapéu. Né? Quantos lembram daquela música que eles cantavam? Há quanto tempo eu vinha me procurando? Quanto tempo faz? Nem me lembro mais. Sempre correndo atrás de mim, feito louco, tentando sair desse meu sufoco. Eu era tudo que eu podia querer. Né? E daí o refrão falava assim: eu me amo, não posso mais. Quantos lembram e cantaram isso? Porque essa é a condição natural nossa. O sobrenatural é entender que eu sobrevivo em Cristo a partir da misericórdia do Pai, usufruindo de uma graça que me torna apta para uma condição que, por esforço, eu não consigo alcançar. E como eu entendo isso, por gratidão, eu me dedico a essa família nova, porque eu tenho benefícios dos quais eu nunca era digno. Eu tenho acesso a condições que eu nunca, por esforço, vou conseguir me qualificar. E quando você entende isso, o que você precisa é aprender a dinâmica da família. Porque tem a história, né? E a gente já tem falado isso. Se eu não entendo isso, às vezes eu avanço um pouco mais, e de discípulo ocasional, o discurso é duro, eu assimilo uma parte, eu viro um religioso, uma religiosa, que serve a Deus com um peso que tira toda a alegria da vida cristã. E eu acho que ser cristão é regra, mais regra, mandamento, e mais mandamento, e com isso, como dizia o profeta, eles vão cair sem laçados, porque o refrigério, o descanso já ficou fora da nossa caminhada como família. Eu acho que vida com Deus é só impossibilidades. Eu lembro uma vez, confraternização com uma igreja, eu ouvi uma música que eu gostei. Eu falei: caraca, como deve ser membro dessa igreja. Eles cantavam assim: eu olhei para a TV e não pude encontrar poder para me salvar, poder para me salvar. Quem vê televisão lá no céu não vai entrar, por isso é bom cantar. E a música era só sobre as restrições.
Olhei para a mini saia e não pude encontrar poder para me salvar, poder para me salvar. Mulher de saia curta lá no céu não vai entrar, por isso é bom cantar. Olhei para o futebol e não pude encontrar poder para me salvar, poder para me salvar. Quem corre atrás da bola lá no céu não vai entrar. E por aí ia. E quando eles acabaram, me dá vontade de gritar: vocês esqueceram isso? É a vida do religioso. É ou não é? A gente cansou de receber gente que amava Jesus, mas veio de uma dinâmica religiosa achando que era filho. E falava assim: aqui na igreja de vocês pode isso. Está aprendendo. A dinâmica da casa. Mas vocês toleram isso? Está aprendendo. A dinâmica da casa. Eu falei... Ela falou: a igreja de vocês é muito liberal. Eu falei: filha, deixa eu explicar um negócio. Na sua família, na casa que você foi criado, com perdão da palavra, depois você apaga da fita, tá, Evandro? Eu falava: mas na casa que você foi criado, vocês podiam mijar e cagar um nos outros? Falou: claro que não. Eu falei: mas quando era um nenê, na troca de fralda, fizeram isso? Você tomou mijada da sua filha, do seu filho? Tomei muito. Por quê? Por causa do que o senhor falou. Mas era permitido? Não era, mas estava aprendendo. Você bateu na sua filha? Porque quando você foi trocar fralda, fez o que não devia? E moleque é pior, né? Coisas aqui na troca da fralda do menino tomaram na cara. Né? É desse jeito. É algo que você treina um menino para fazer: vai entrar gente que a mamãe não gosta, você mira na cara. Não é a dinâmica da família, não está lá, mas acontece, está aprendendo. Você está ensinando. E daí vem o crescimento da criança, a celebração, quando ela faz no piniquinho pela primeira vez, e agora dá para tirar a fralda, glória a Deus, aleluia. Né? Quantos fizeram isso? Tem família que até nome para o pinico dá, para a criança ficar mais íntima. Né? Vai lá no tom-tom. Vai lá no não sei o quê. Tem gente rindo porque na sua casa deve ter sido assim. Não é verdade? É permitido? Não é, mas está aprendendo. É dinâmica de família. Os filhos estão crescendo. Estão evoluindo. O duro é quando acontece o que acontece na nossa casa. Por não aprender a dinâmica da casa, vem os de 40 anos de igreja com o fraldão, falando: papai, troca a minha fralda. E o pai é o bispo, pastor, e você fala assim: vá se lascar, que já devia ter aprendido a dinâmica da família. E não aprendeu. O nosso rolo está nas festas da família 25 anos, 26 anos, 10 anos, e não entender que aqui a dinâmica dessa casa é sobrenatural. Como perguntaram: não é assim todo dia? É, todo dia o Espírito Santo que foi dado para nos dizer o que fazer, nos guiar, nos fazer lembrar dos ensinos de Jesus. Ele está tentando falar conosco. O rolo é que você não entendeu a dinâmica da casa e não procura ouvir. Às vezes não é nem por resistir, é por ignorância mesmo. Porque eu não me dediquei à dinâmica da casa. João 1,12 fala que ele não nos chamou, não nos recebeu para sermos curiosos, não nos recebeu para sermos só seguidores, não nos recebeu para sermos discípulos ocasionais, não nos recebeu para sermos religiosos, não nos recebeu para sermos discípulos, discípulas de verdade com espírito de servo. Não nos recebeu para nada disso, porque o servo não fica na casa. O filho fica. João 8,35 fala isso.
Você conhece gente que veio, se esforçou, teve uma experiência real com Jesus, amava Jesus, queria levar a sério, mas desviou. Você conhece gente assim? Tem uma história, uma parábola que Jesus conta de um cara que era filho e não se adaptou à dinâmica da casa e pediu para os pais: me dá a parte que me toca na herança. Né? Pediu para sair. Porque mesmo sendo filho, ele achava que era servo, ele não tinha entendido por que a casa estava organizada daquele jeito. O pai estava fazendo aquilo pensando no bem dos filhos, só que o filho queria que o esquema fosse o dele. Mas o filho não tinha maturidade o bastante para definir o esquema, e o pai que tinha maturidade e amor ao filho definiu o esquema de proteção. Às vezes a gente até está na família, já entendeu a dinâmica da casa, mas tem espírito errado. Não aprendeu a ser filho. Lembra que a gente falou? Precisa de 3 coisas: aprender a dinâmica da casa, aprender o que é ser um filho nessa família e aprender quem é o pai. Deus nos recebeu para sermos filhos e filhas. João 1,12 fala isso. Todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? Poder de serem filhos. Você tem acesso, você é da família. Vira para quem está do seu lado e fala assim: você é da família. Devia ter entendido isso, devia entender a dinâmica da casa, usufruir da dinâmica da casa. Agora, algumas coisas que eu preciso entender. Porque a gente vive na família como órfão. Como órfão. Alguns sentimentos que a gente dá. Mateus capítulo 6, quando Jesus fala da ansiedade ou ansiosa solicitude da vida para ficar mais. E versículo 31 e 32 ele fala: não vos inquieteis. Você já teve problema por ficar inquieto, inquieta? Vou te dizer um problema só. De repente você está aqui, nesse congresso, sendo ministrado, inquieto, inquieta. O que acontece como consequência disso? Você ouve sem compreender. Porque a tua mente está dividida. Você está aqui de corpo presente, e tem gente que nem de corpo presente consegue parar. Vai, volta, anda, sai, entra, pega café, volta, vai no banheiro, fica mexendo. Quando a gente se inquieta, você ouve e não compreende. O que acontece? A Bíblia diz que vem o maligno, que é muito esperto. Bobo é a gente, ele não. Ele fica ao derredor só esperando a oportunidade de drenar o que pode te dar vida. Vem o inimigo e leva o quê? A palavra que Deus nos deu para proporcionar o quê? O que eu preciso. Que a Bíblia é muito clara. Tudo que a gente vê de maneira concreta, tudo foi estabelecido pelo quê? Pela palavra de Deus. É ou não é? Estava lá, Deus olhava e falava: haja luz. O que acontecia? A matéria respondia. As pessoas se aproximavam de Jesus, Jesus falava: seja curado. O que a pessoa acontecia? Era curado. Tudo se estabelecia pela fé na palavra que era ministrada. Disse o Senhor: haja sogra. Não, isso ele não falou. Apareceu depois do pecado. Só depois do pecado, na projeção das coisas que rolou. Eu fico imaginando, se não tivesse pecado, que tipo de sogra a gente teria? Não é verdade? Seria uma bênção ajustada ao paraíso. Mas depois a gente ficou privado de saber. Porque só pintou depois do pecado, a natureza já estava. Mas voltando, Deus falou, agora Deus te dá a palavra. E às vezes você vem para esse congresso e fala: foi bom, mas não foi o que eu precisava. Você acha que o pai deu o remédio errado, então? Quem sabia o que você precisava era você. Metido, você vira para a pessoa que está do teu lado e fala: ainda não aprendeu, rapaz. Está na casa que nem o filho pródigo.
querendo que o esquema seja o seu e não o dele. E daí a gente fica inquieto, ele dá o que eu preciso e eu perco. Ele dá o que eu preciso e eu perco. Já aconteceu isso com você? Você perdeu coisa importante, só se tocou depois? Quando já passaram por isso? Eu recebi uma coleção de moedas que era herança de família. Meu bisavô começou a colecionar, começou a guardar, guardou, passou para o meu avô guardou, passou para o meu pai. Meu pai resolveu me passar quando eu tinha 7 anos de idade. Eu não tinha noção do que eles estavam me dando. Com 8 eu já tinha perdido. Com 8 eu tinha perdido. Com 16 eu descobri que alguma daquelas moedas podiam ter valor. Eu lembrava da imagem, fui imaginar. Com 17 eu estava virando a casa de cabeça para baixo, tentando achar alguma das moedas que eu tinha perdido há 10 anos atrás, porque eu descobri o valor daquelas porcarias. Mas não tinha noção. Não tinha noção. Às vezes a gente não tem a noção do que um pai que conhece todas as coisas, amoroso, providenciou para nós. A gente está aqui querendo o nosso esquema. Querendo que a coisa seja, não, foi bom, mas eu acho que podia falar sobre isso. Podia falar sobre aquilo. Quantos conhecem alguém que gosta de dar palpite? Não, foi uma benção, mas podia ver isso para a gente. Vai se lascar, usufrui do que o pai providenciou. Vira para quem está do seu lado e fala assim, deixa ser metido, rapaz. Deixa ficar inquieto. Né? Porque tem algumas coisas que eu preciso entender que são providenciadas nessa família. E às vezes eu perco por não entender, ou por estar na... Né? Aqui você tem suprimento. Mateus 6 fala, por que vocês andam inquietos? Com que comer, com que vestir? São os gentios, aqueles que não conhecem o Pai, que se preocupam com todas essas coisas. E ele termina no versículo 32 falando, pois vosso... O que o versículo fala? Pois vosso... Eu vou falar, vocês repetem, tá joia? Aquela dinâmica da revelação instantânea desde ontem. Pois vosso Pai, eu vou perguntar, o versículo fala, pois vosso, meu Deus do céu, viu como o pessoal é bom, pastor Danilo? É fera em Bíblia essa galera, é fera em Bíblia. Os pastores nem estudam direito, porque já tem a palavra gravada no coração. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais. Eu vou perguntar, vosso Pai Celeste sabe que necessitais. Quem não sabe nada é você. Vira para quem está do seu lado e fala assim, sabe nada, inocente. Mas eu acho que eu sei, em vez de usufruir do suprimento e da tranquilidade que há em Deus, que a gente já citou ontem, Isaías 30:15, vos converteres em sossegados está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas eu não confio que o Pai sabe o que eu preciso. Porque se eu imagino que o Pai sabe o que eu preciso, na nossa casa funciona assim. Onde chegou minha filha? Falou assim, pai, eu vou almoçar com a galera. Eu falei, tá jóia, dá dinheiro. Eu falei, eu achei que você ia almoçar. Dá dinheiro, tranquilo. Saquei o dinheiro, dei para ela, saímos comer, voltamos. Né? Não, antes de sair comer, chegou a neta, depois falou, vô, eu quero comprar um livro. Eu falei, que joia. Né? Daí, perguntei para ela, quanto é o livro? 27. Eu fui contar, tinha mais 27 para a neta. Daí chegou a esposa. Tem que comprar algumas coisas para casa. Eu falei, o dinheiro já foi. Ela falou, então tá bom. Quando eu vejo o sinal no celular de que alguém está usando o cartão, fazendo compra no mercado, eu só fico descobrindo os valores. Em
Ainda bem que elas aprenderam como funciona a dinâmica da casa de Deus, que eu fico vendo isso e falo, Deus, eu só recebo. Elas aprenderam com o Senhor, que no Senhor tem suprimento, mas eu não sou do Senhor, o Senhor se vira. Eu também sou filho. Estou nessa. Depois minha filha ainda veio falar, né, que a neta chegou para ela e falou, mãe, dá o dinheiro para eu comprar um livro. Ela falou, eu não tenho. Ela falou, vou pedir para o vô, que o vô tem. Às vezes você não tem, mas o pai tem. Se está alinhado com a dinâmica da casa de Deus, bispo, mas eu não venho vivendo isso, porque de repente está gastando o que não tem a ver com a família. E ele pergunta, por que a gente gasta à toa? O que ele fala é outra coisa. Por que vocês gastam o que não é pão? Não é verdade? E a gente gasta e fala, não, não tem. Eu vou provar que às vezes você gasta no que não deve. Tem algo das mulheres que eu não consigo entender. O homem também tem seus fetiches. Fica tranquilo que eu vou começar por vocês, mas vou acabar neles. Tá joia? O homem tem seus fetiches. Mas está lá, mulher. Tem um evento como esse. Você fala, bem, vai ter o congresso. Eu falo, tudo bem, eu não tenho roupa. Como que não tem? Não estou vendo você andar pelada nos últimos 3 anos, bem que queria, aquele negócio. Mas nas últimas semanas, não sei se os meus olhos foram fechados, abre os olhos, Senhor, para que eu veja. Aquele negócio todo, mas eu só vejo você andar com roupa. Não, eu não tenho roupa pro evento. Porque mulher é uma expressão da criatividade de Deus, é ou não é? Elas usam, às vezes, 2 roupas na mesma administração. Do bispo manda uma, vão sair, voltam com outra camisa para administração. Porque não, já tirei a foto, vai que tira uma segunda foto com a mesma roupa. Não fica legal. Ela tem umas piras assim, né? O homem e a mulher fala para a gente, vai trocar de roupa. Quando você fala isso, o que o ogro do seu marido faz? Cheira o sovaco ou não cheira? Para saber se está fedendo. É desse jeito ou não é? Na sua casa. Fala, vai trocar de roupa. Ele pega e fala, não, ainda dá para usar. Meu Deus do céu! Homem é diferente. E a mulher vai comprar tal da roupa. Tem o calçado também. Eu não tenho sapato para isso. Meu Deus do céu, tem algum DNA feminino que Deus pôs na centopeia para a gente entender a ligação do cérebro da mulher com o pé. Não é verdade? Porque às vezes está rolando, deixa eu dar uma dica para os maridos, está rolando maior pau em casa. Chega com uma sandália e fala, bem, obrigado, é o que eu precisar. Né? Você resolve a confusão com uma sandália. Eu não consigo entender essa shalom de Deus que vem através do calçado. Né? Está lá, minha filha era nova, a gente saindo, né? Sempre levava mais mala coisa do que... Um dia minha filha chegou com uma bolsinha. A hora que eu vi ela pondo a bolsinha no carro, eu falei, veio salvação a essa casa. Ela falou, eu vou buscar minha mala. Eu falei, como buscar minha mala? Você acabou de pôr a mala aqui. Ela falou, não, essa aí é a mala de calçado só. Eu falei, eu olhei para ver se era só 2 pés que ela tinha no negócio, né? A gente gasta muito à toa. Agora eu vou falar do fetiche dos homens. Fetiche dos homens, carro. É ou não é? Seu marido fala para você, não dá para comprar roupa. Mas ele chega com o GPS novo para chegar no congresso. Porque esse GPS tem... É ou não é? O cara está com o acessório do carro, chegou com o negócio lá, você falou, o que é isso? Não, para pendurar o celular. Para eu poder olhar. Mas não é proibido ver celular enquanto viaja, não, mas com esse acessório dá. Ele tenta, não consegue, porque ele não avaliou o painel do carro antes de comprar porcaria. É desse jeito ou não é? Aquela história, a gente estava no evento que falava que o GPS antigo, quando você mudava a rota, falava recalculando. Lembra disso? A gente que morava lá no canto do Paraná, perto da fronteira com o Paraguai, muito esperto, fomos comprar no Paraguai, os primeiros GPS. Né? Mas não tinha mapa do Brasil baixado na porcaria, a gente não sabia. Você
punha a rota, o negócio ficava recalculando o tempo todo, que não achava nunca. E alguém falou, não, é que é chinês, tem do Paraguai, você tem que achar um que tem do Brasil. Eu falei, mas por que ninguém me falou antes de comprar? Né? O homem tem fetiche com carro. Está lá. Você já viu o deslumbramento que o cara tem por trazer um carro novo? Não, ó, Deus está me dando novas conquistas. Que novas conquistas? Está se lascando na vida só porque está com o carro. Né? Eu tive um discípulo. Mudou de cidade, eu fui visitar o litoral de Santa Catarina, veio me buscar com um Picasso da Citroën. Né? Eu falei, puxa, ele falou, era o sonho da minha vida. Deus me deu. Chegando lá em casa, o Senhor vai orar. Esse negócio de ungir carro, cara, eu não sou muito fã, porque eu sei que depois eles vão achar que a minha oração não teve efeito. Que homem é que nem criança, o brinquedo de hoje, semana que vem, não serve mais. Funciona assim ou não funciona? Quantos conhecem o marido que cuidou bem do carro, até o amigo passar com um carro melhor, daí aquele carro que era bom até aqui já não presta mais. Quantos conhecem alguém que é assim? Que nem criança. Tem essas piras. Né? Tem essas piras. Ia contar um episódio envolvendo o pastor Danilo, mas vou deixar preservar ele nosso convidado. Não, vou contar que vocês vão achar que é coisa, não. Fui comprar uma Captiva, uma vez da Chevrolet. O Danilo pegou e me falou, o carro é bom, mas eu já tive um bebe pra caramba, eu não vi a hora de me livrar desse negócio. Me preservou, graças a Deus. Né? Mas está lá, né? O cara com esse negócio, uma hora está satisfeito, na hora já não presta mais. Quando não funciona, esse discípulo nosso, cheguei lá, orei por ele, não orei pelo carro, que eu já sabia, né? Orei por ele, Senhor, muito obrigado, que deu teu filho, deu certo. Voltei lá uns 3 meses depois. Né? Daí parei no aeroporto, ele foi me buscar, chegou com um Fusquinha. Eu fiquei curioso. Né? A bênção da vida, cadê? Depois de um tempo, como que está a família? Nem entramos no carro direito. Falei, cara, cadê o Picasso? Pô, pastor, aquele troço é do inimigo. Aquilo lá é obra do devorador. Eu falei, cara, mas você disse que ela falou, nossa, depois que o senhor foi embora, não deu um mês, quebrou a porcaria no mecânico até hoje. Que eu gastei naquela porcaria, chegou uma hora, eu falei para o mecânico, põe um preço, fica para você. O que você pode me dar no lugar? Ele me deu esse Fusquinha. Eu falei, isso que é carro, hein? Não quebra. Faz tantos quilômetros. Oh, coisa boa. Né? E o homem tem uns fetiches. Eu tinha um amigo meu, né? Ele teve uma experiência com Deus. Deus deixou ele escolher o dom que ele queria. Ele escolheu. Né? Mas, de repente, como ele viu que estava com crédito com Deus, começou a orar. Falando, Deus, eu quero um carro vermelho conversível. Falei, cara, com tanta coisa que a gente pode aprender da família de Deus, fica com essas piras, eu quero uma casa maior, eu quero um carro melhor, eu quero uma conta bancária cheia. Deixa de ser besta. Quem se preocupa com isso é gentil. Porque quem conhece a dinâmica do Pai Celeste sabe que o que você precisa na hora que precisa tem. É assim ou não é? Né? Mas às vezes a gente se sente inseguro em relação à dinâmica da casa, então eu quero ter o dinheiro depositado na conta bancária, e às vezes Deus precisa tirar, sequestrar o nosso dinheiro para que a gente confie nele. Não é verdade? Quantos aqui já tiveram períodos muito difíceis, você fala assim, não sei se eu vou conseguir. E chegou até aqui. E o Pai mostrando isso. Quem é da família tem suprimento. Tive um discípulo, ministrando para os discípulos, para os filhos, na verdade, uma vez, falando do milagre que Pedro e João fizeram, subindo para o templo, orando pelo paralítico. Falou, a gente não tem prata nem ouro, mas eu falei, hoje a gente daria a esmola. Ele falou, levantou a mão,
falei, pois não? Ele falou, depende que dia do mês. Falei, como assim? Ele falou, se eu encontro paralítico depois do dia 20, eu tenho que me virar para fazer ele levantar e andar, porque dinheiro para dar para o paralítico eu não tenho mais. E às vezes a gente passou por um período muito difícil falando assim, não vai dar. Porque uma igreja que perdeu de vista a dinâmica da casa do Pai. Precisa reaprender. Porque na casa do Pai tem suprimento, na casa do Pai tem proteção, na casa do Pai tem cuidado. Tem ou não tem? Está lá, a palavra falando que Ele guarda os seus e o maligno não toca. Se toca é porque o Pai permite, e com propósito. Porque às vezes a gente fala isso, sempre tem um atribulado que fala, e Jó? Me dá vontade de falar, leva para casa. Né? O diabo só tocou em Jó porque Deus deixou. Mas Jó sofreu, mas ao fim, rapaz, ao fim, o que você prefere? Ter um meio tranquilo e um fim atribulado? No fim, Jó fala o quê? Eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deixa eu falar mais. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. E quem que foi o instrumento usado para que Jó tivesse mais intimidade com o Pai? Quem foi o instrumento usado? Capeta. Diabo. O diabo nunca imaginou que Deus armou a trama para levar Jó a uma experiência mais profunda. Você acha que se o diabo soubesse, ele ia participar? Com certeza, porque ele não tem como resistir à autoridade de Deus, mas ia participar contrariado. Contrariado. Entenda isso, o diabo não tem como vencer a autoridade que existe sobre a sua vida, cara. Ele sempre se submete. Contrariado, mas se submete. Está lá a legião, saindo do endemoniado gadareno. Endemoniado mais ninja da história bíblica. Você já pegou um endemoniado que se achou bravo? Perde longe para o gadareno. Não é verdade? Tem algumas cidades, ainda mais cidade do interior pequeno, sempre tem um endemoniado que aterroriza. Terroriza, e às vezes a gente nem conhece, mas fala, cuidado do homem do saco, e a gente cresce com aquele medo. Eu já estou achando que o homem do saco é entidade. Não é verdade? A gente cresce atemorizado. O homem do saco, a loira fantasma. Eu descobri que aqui no Rio tinha mulher do godão branco, que você sempre via no banheiro e quem via morria. A gente nunca encontrou um vivo que pudesse testemunhar da mulher. A gente acreditava que morria mesmo, nunca encontrou ninguém que conhecia. Vinha os negócios. Jesus pisa na terra, vem endemoniado gadareno, cheio de legião, demônio mais ninja. Se os nossos terrorizavam uma cidade, esse aterrorizava 10, a Decápolis. O que o endemoniado faz? O que você não faz? Ele se prostra e se submete. Até o demônio entende a dinâmica da casa melhor que você, que é filho e filha. Vira para quem está do seu lado e fala assim, vai perder para ele até quando? Você pode sentar com o Pai, aprender, conhecer coisas que os principados e potestades anelam prescrutar. Né? Quando tem uma reunião em que a gente fala segundo os oráculos de Deus, eu fico imaginando a cena. Está lá, saímos para almoçar. Eu, Danilo, Paulo Mazzoni, mais alguns daqui. A gente vai incluir vocês não acharem que a gente está desprezando. E aquele dia, em vez de falar bobagem na hora do almoço, a gente resolveu brincar de crente. A Bíblia fala que uma reunião da milícia espiritual, que a gente não percebe, se reúne ao redor. Porque eles vão conhecendo a sabedoria de Deus. A partir da igreja. Que a igreja revela, porque os principais e potestades, eles não têm a mente de Cristo. Eles não têm o Espírito Santo. Não têm a oportunidade de compartilhar da sabedoria que vem do alto. Eles só conhecem o que eles veem.
o que Deus falou, que eles participem. Então, quando a igreja se levanta para falar segundo os oráculos de Deus, eles se reúnem para ouvir falar de coisas que talvez eles não aprendem de outro jeito, mas você que é filho, filha, pode aprender. Agora, a gente que tem a capacidade de receber essas instruções, de ouvir coisas que ouvidos não ouviram, de ver coisas que nem olhos viram, que Deus reservou para aqueles que o amam, de ouvir as coisas maiores, né? Coisas grandes e ocultas, que as pessoas não sabem, que Deus revelou, que Deus guardou para ele, porque só as reveladas pertencem a nós e essa milícia celestial. Né? Mas tem coisas que Deus ainda guarda para ele, precisam ser reveladas e vão ser. E a gente que é filho, filha da família, pode saber com antecipação. Ao invés disso, a gente fica nessa pira da família anterior. E o diabo, que não tem essa oportunidade, às vezes conhece mais que a gente. Você quer continuar vivendo como filho e filha desse jeito? Vira para quem está do seu lado e fala assim, é assim que você quer seguir? Você é chamado para ser um discípulo, uma discípula, mas com espírito de filho e filha. Participa da família. Tem muita coisa que se levanta contra mim. Muita oposição, muito questionamento, muita coisa que outros não entendem. Tranquilo. Quando o caldo ferve, o que eu faço? Se perguntar para o Danilo, é bem provável. A gente passa circunstâncias, é como qualquer ser humano normal. Tem um dia que a coisa, quando o caldo ferve, o que a gente faz? Né? De vez em quando tem gente preocupada comigo que me ama. Começa a me ligar. Tudo bem com o Senhor? Tá bom. Quando um segundo liga, o Senhor está bem. Eu falo, alguém está fazendo ferver alguma coisa com meu nome por aí, certeza. Né? Postaram alguma coisa. E os caras não falam, mas perguntam. Eu falei, tá, tranquilo. Daí vão perguntar para minha esposa, o bispo é desse jeito mesmo ou ele finge bem? A Cláudia falou, ele não perde uma noite de sono. Porque quando a coisa foge do meu entendimento, eu sento com quem? Com o pai. Eu falo, pai, e aí, o que está rolando? Ele fala, fica tranquilo. Essa batalha é minha. Porque você está tratando dos negócios da família. Se você tivesse saído da casa, você estava nisso sozinho. Mas você está lidando com os negócios da família. Você está indo por mim. Fui eu que te pedi. Fui eu que te pus nessa circunstância. Fui eu que trouxe você e a sua família para esse lugar. Essa batalha é minha. Fica em paz. Você nem sabe o que está rolando, porque eu não quero que você fique preocupado. Você tem outras coisas para cuidar. Faz aquilo que eu te pedi. Deixa que disso eu vou lidar. E eu vou levantar outros membros da família que vão fazer o trabalho que precisa ser feito por você. Eu faço o quê, então? Fica aqui que eu quero conversar algumas coisas. Simples assim. Simples assim. A gente está numa época de dificuldade, sem recursos. Né? Eu falo com Deus, Deus, a gente precisa levantar para pagar isso. Ele fala, eu vou suprir. É assim que funciona. Feche seus olhos. Quantos querem viver assim? É para isso que Ele te chamou, para usufruir do poder de ser feito filho e filha. Feche seus olhos. Se coloque diante da presença de Deus. Como o pastor Paulo Mazzoni falou, eu creio que esse avivamento, como ele disse, vai ter algumas marcas. Ele falou da marca que ele entende. Uma das marcas é o amor, uma geração que se compadece do aflito. Para mim, uma segunda marca é que é um avivamento promovido por filhos e filhas. Teve épocas que Deus precisou trazer o avivamento através de estruturas religiosas, porque a família ainda não estava ajustada. A gente se afastou tanto da dinâmica que Jesus veio para estabelecer. Eu já tenho falado isso. Para mim, hoje, a dinâmica dessa igreja
a volta à igreja de Atos. Não necessidade de um derramamento novo, de um Pentecostes, não, mas uma igreja que caminha sob a orientação do Espírito Santo, que sabe quem foi enviado para guiar. Essa igreja fluida, que ela não se identifica com um movimento religioso. Jesus era judeu, sentava com publicano, sentava com pecador, ministrava samaritano. Se aproximava, se tornava amigo de uma família onde tinha uma pecadora. Porque o movimento ele não consegue ficar restrito a uma estrutura só. Ele é expansível, é para que ninguém se perca. E a gente precisa resgatar algumas coisas. É um movimento que não é identificado com o espaço religioso, querido. A gente tem que aprender a ser igreja fora do templo. A gente tem que aprender a ser ministro, pastor e pastora fora da estrutura religiosa. Parece que a gente só sabe exercer um ministério linkado ao espaço religioso. E se chega o dia onde eu não posso ter isso? Então é um movimento que não é identificado, é um movimento que toma espaços, ele é fluido. Ele acontece no templo, na oração no templo, ele acontece na sinagoga, ele acontece nas casas, ele acontece nas ruas. Por onde Pedro passa, a presença de Deus se manifesta, ninguém entende nada, acha que a sombra de Pedro tem nada a ver com a sombra, tem a ver com o rio que transborda sem Pedro e a multidão perceber. Porque Jesus falou que aquele que bebe nele se faz uma fonte a jorrar. E a fonte jorra tanto daquele que aprendeu a dinâmica da casa, que tem prazer no Pai, que vai sendo tocado, né? Vai sendo inundado pela presença do Pai, que quando ele sai, a presença transborda e toca aqueles que estão ao redor. E eu entendo que o avivamento vai vir por pessoas assim, que têm clareza da condição. E porque tem clareza, podem ensinar a outros. Se eu não tenho clareza, eu não tenho como ensinar, a não ser bobagem. É um tempo de ajuste, tempo de alinhamento, onde eu creio que Deus quer nos ensinar a dinâmica da casa, quer nos educar para sermos filhos e filhas na casa dele, quer se revelar a nós de uma maneira como a gente ainda não o conhece. Se coloque em oração diante da presença de Deus, enquanto o ministério vai estar tocando e cantando um cântico. E se você quer isso, você quer aprender com ele, eu quero te convidar ou a ficar em pé ou a vir ao altar novamente, para que Deus te dê aquilo que ele planejou te dar. Talvez alguns irmãos ou irmãs comece a falar com o Pai, fala: Pai, eu não sei nem o que pedir, me dá aquilo que o Senhor planejou, porque eu sei que é melhor do que o que eu não sei. Conversa com ele. Mas se você quer receber como filho, aquilo que o Pai planejou te dar nessa manhã, dentro dessa dinâmica, ou fica em pé no seu lugar, você fala: Bispo, eu preciso aprender, a ansiedade está me matando, está acabando com a minha energia, está acabando com o meu ânimo. Já passei por uma depressão, já tive síndrome disso, síndrome daquilo. Está esgotando, não tenho mais alegria em trabalhar na casa de Deus. Está envolvido. Eu sou esse filho com espírito de servo. Perdi a alegria da casa de Deus. Não sei o que envolve a sua vida, mas se você entende que você precisa aprender, se coloque em pé e comece a falar com Deus, enquanto o ministério vai estar tocando e cantando um cântico. Comece a conversar com o Pai.
O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Teu amor me encontrou. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou, o Pai me adotou. Não sou, agora filho sou. O Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou.
aos que receberam, aos que creram em teu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos, que somos os seus filhos, que somos os seus filhos, que somos os seus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia. 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 Vamos orar. Eu entendo de uma maneira muito sobrenatural bloqueios emocionais que te impediam de entender a dinâmica da casa, de entender a tua condição hoje de filho e filha. Deus vai retirar nesse momento. Pessoas que têm um bloqueio emocional. Paulo Bispo, eu gostaria, mas eu ainda me sinto um servo, uma serva. Me educar assim, isso pesa. Deus vai resolver isso de uma maneira sobrenatural, né? Eu tenho no meu coração que tem pessoas aqui que estão se sentindo confusas, sem saber o que fazer, que decisão tomar, que rumo escolher, porque alguns projetos pessoais que você havia traçado não deram certo, não funcionaram. E eu sinto que tem uma moça em especial assim, aqui. Você fala, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. De uma maneira sobrenatural, o Pai vai te dizer. Deus vai te falar de uma maneira sobrenatural, porque você precisa aprender a ouvir a voz do Pai. Ele te ama com uma intensidade que você ainda não conseguiu sentir. E por isso que precisa dessa experiência mais intensa, para que você entenda o cuidado e o carinho com que Deus te trata. E você vai ouvir dele, pessoa nenhuma vai te dizer, ele vai falar contigo diretamente. Você vai ouvir dele, né? Eu também sinto que tem uma pessoa aqui, a pessoa já teve uma família, não sei se é divorciada, mas saiu dessa relação porque era uma relação abusiva. Você sofreu demais, apanhou. Já faz alguns anos isso. Deus já restaurou isso em você. Hoje você tem uma nova vida em Cristo.
E sem você pensar, Ele está propiciando a oportunidade de um novo lar. Um novo casamento. Você já encontrou uma outra pessoa, você vem se relacionando, essa outra pessoa é uma bênção para você, você entende a bênção de Deus. Mas às vezes as sombras do passado ainda te pegam. Você tem medo dessa nova relação, se sente inseguro. A palavra de Deus para você: não temas, eu providenciei uma nova chance. De uma maneira nós entendemos que Deus vai tirar esse temor, essa insegurança do teu coração. Tem algumas pessoas que Deus vem te ajudando a ajustar a dinâmica da casa, e você vem entendendo que existe uma ação de Deus, mas você acha que tem sido sofrido demais. E Deus fala isso: o ajuste vai ser doído, sim. O ajuste vai ser doído, sim. Mas a nova vida vai ser aquilo que você vem pedindo. Você me pediu. Foi você que orou. Foi você que pediu. Que não queria isso, queria uma vida superior. Queria algo mais. Você pediu ao Senhor. Então o ajuste vai ser doído, mas o resultado é o que você pediu a Ele. A dinâmica de ser filho, filha, aprendendo a casa. E uma última coisa que nós queríamos compartilhar, fora o que nós já havíamos dito. Nós entendemos que tem uma geração de jovens juvenis aqui, de adolescentes, que tem um peso pela presença de Deus. Tem sede pela presença. Você não se satisfaz somente com eventos religiosos. Você participa de bons cultos, de louvor, adoração. Não é que você é contra isso, mas só isso não te satisfaz. Você entende que foi chamada por uma vida na presença. Por uma vida na presença. O que satisfazia a nossa geração não satisfaz mais a você. Você é a geração que já entendeu que tem promessa de revestimento de poder, uma vida sobrenatural. Você é a geração que já entendeu que é só permanecer até que Ele responda. E essa geração que tem esse peso pela presença dele é a geração que vai ser a protagonista do novo avivamento. Porque, como eu disse, para mim a marca desse novo avivamento é que é um avivamento trazido por filhos e filhas que entendem a dinâmica da casa, e por entenderem a dinâmica da casa, tornam o Pai conhecido daqueles que não conhecem. É uma geração que não descansa, perseguidores da presença. Da presença. Eu quero orar, se isso que eu entendo que Deus me falou faz sentido para você. Eu quero orar por essas coisas também, além daquilo que nós já falamos. Vamos orar. Enquanto nós oramos, uma coisa que acontecia nos congressos em Mandaguari como sinal. Sinais aconteciam, pessoas tinham visões. Enquanto nós orávamos, Deus dava visões para algumas pessoas. Tinham sentido físico, sentiam uma mão que às vezes era posta sem que ninguém pusesse mão sobre eles. Talvez você sinta uma mão sobre o seu ombro, sobre a sua cabeça. Talvez você sinta um óleo sendo derramado. Pessoas sentiam o óleo sendo derramado e escorrendo. Nós entendemos que às vezes isso se faz necessário justamente por causa da luta interna que nós temos para crer. Nós queremos, mas precisamos que Ele nos ajude. E Deus providencia essas coisas como ajuda para que a gente creia nele, no poder dele. Então, se isso acontecer com você, fica tranquilo. Se não acontecer também, o que é necessário é que você creia. É a fé que faz toda a diferença. Então vamos orar. Pai amado, tem aqui os teus filhos e filhas. E nós reconhecemos que precisamos aprender. Nós reconhecemos que precisamos aprender contigo. Nós aprendemos como viver num outro ambiente, numa outra circunstância, num outro estilo de mundo, num outro reino.
E agora que o Senhor nos adotou, o Senhor nos trouxe para casa, o Senhor nos trouxe para a família, o Senhor nos acolheu como cidadãos e cidadãs do Teu reino, nós reconhecemos a nossa necessidade. O Senhor fala que os gentios se preocupam com coisas que nós nos preocupamos. O Senhor fala que aqueles que não conhecem o Senhor é que têm a preocupação com algumas realidades que nós reconhecemos que ainda existem no nosso dia a dia. Por isso nós nos colocamos à disposição do Senhor. Nós não entendemos que o Senhor traz uma palavra como essa se não é a intenção do Teu coração nos ensinar, nos ajustar. Eis-nos aqui abertos ao Senhor. Nós queremos aprender a dinâmica da casa, nós queremos ouvir do Senhor as coisas grandes e ocultas que aqueles que não são filhos e filhas, aqueles que não são da família, não sabem. Nós queremos que o Senhor nos ensine a viver como filhos e filhas que somos. Recebemos a adoção, recebemos o poder de sermos feitos filhos e filhas, mas precisamos aprender contigo. Pai amado, nós queremos mais do Senhor. Nós queremos mais da Tua presença. Nós queremos mais de Ti, nós somos gratos por aquilo que nós já conhecemos, mas nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós não queremos, como Moisés nessa manhã, nós não nos conformamos com a posse das promessas. Nós não conformamos só com a terra. Nós não nos conformamos, por melhor que seja a terra, nós não nos conformamos só com a promessa. Nós não nos conformamos só com a proteção durante o trajeto. Nós não nos conformamos só que o trajeto seja tranquilo, mesmo em meio a inimigos, que o Senhor continue nos cuidando. Nós queremos que o Senhor vá conosco. Nós queremos ter o Senhor ao nosso lado. Nós queremos o Senhor. Pai amado, que promessa me satisfaz depois de conhecer o Senhor? O Senhor me diz como que eu preencho o vazio da Tua presença com qualquer outra coisa depois de conhecer o Senhor. Eu só quero o Senhor. Eu só quero o Senhor. Eu não quero para essa região grandes igrejas. Se acontecer, amém, mas não é isso que eu quero. Eu não quero para essa região igrejas ricas. Se acontecer, amém, mas não é isso que eu quero. Mas eu quero uma região de filhos e filhas do Senhor que conheçam o Pai. O Senhor me chamou para tornar o Senhor conhecido, para revelar a Tua presença. E o Senhor me chamou para liderar esse povo aqui. Então não aceito que seja diferente, Pai. Eu não sei o que o Senhor vai precisar fazer. Isso é o Senhor que sabe. O Senhor nos diz, a gente obedece. O Senhor nos instrui, nos diz como a gente faz o que o Senhor mandar. Mas nós queremos a Tua presença. E nós não queremos só que o Senhor esteja ao nosso lado, nós não queremos só que o Senhor vá conosco, nós queremos Te conhecer. Nós queremos conhecer o Senhor. Nós não queremos só saber que o Senhor nos acompanha, nós queremos conhecer. E eu quero usar nessa manhã, pedir o que Moisés pediu, eu quero ver a Tua face. Eu sei que tem mais em Ti do que o Senhor já tem me mostrado. Andar contigo é o propósito da minha vida. Que os Teus filhos e filhas conheçam o Senhor. Nós entendemos que é chegada a hora de uma igreja de discípulos e discípulas que tenha consciência de filhos e filhas se levantar. Começa isso, ou dá continuidade a isso de maneira sobrenatural a partir desses dias. Nós abençoamos os Teus filhos e filhas em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado. Fale para ela, creia. Você tem um Pai.
Você tem um pai que te ama. Você é muito amado, é muito amada. Aleluia.